Ele, um magnata arrogante, nunca ouvia não. Ela, uma faxineira humilde, se recusou a uma ordem abusiva. Não, Sr. Thorne, eu não farei isso. Ela lhe deu uma lição de ética. Victor, chocado, foi desarmado pela integridade dela. O milionário se apaixona. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. O sol ainda não havia nascido quando Beatriz Faria atravessou os portões do edifício empresarial Meridiano, no coração financeiro de São Paulo. Seus passos ecoavam suavemente no mármore polido do lobby, enquanto carregava seu carrinho de limpeza pelos corredores que em poucas horas estariam repletos de executivos em ternos caros. Aos 28 anos, ela conhecia cada centímetro daqueles 40 andares. Cada mancha que insistia em aparecer nos vidros, cada canto onde a poeira se acumulava, vinha de Diadema, acordando às 4 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar ao trabalho antes das 6. Sua mãe, Dona Carmen, sempre dizia que trabalho honesto nunca envergonhou ninguém, e Beatriz carregava essa lição no peito como um escudo. Crescera vendo a mãe costurar madrugadas adentro para sustentar a família depois que o pai partiu, deixando apenas dívidas e promessas vazias. No 35º andar, onde ficavam os escritórios da Thorne Investimentos, Beatriz trabalhava com ainda mais cuidado. Sabia que ali circulavam milhões em negócios, que cada detalhe importava. Victor Thorne, o dono de tudo aquilo, raramente aparecia antes das 9, mas quando o fazia, seus olhos percorriam o ambiente como um falcão procurando imperfeições. Ele era diferente dos outros executivos. Mais jovem, com seus 39 anos, mas carregava uma aura de poder que fazia todos ao redor se curvarem instintivamente. Beatriz o observava às vezes, quando achava que ninguém estava olhando. Victor nunca sorria genuinamente, apenas esboçava aquele meio sorriso calculado que usava em reuniões. Seus gestos eram precisos, suas palavras medidas. Tudo nele respirava controle absoluto. Certa manhã de terça-feira, enquanto limpava a sala de reuniões principal, Beatriz ouviu vozes alteradas vindas do escritório de Victor. Pela fresta da porta, viu o CEO discutindo com um homem mais velho sobre demissões em massa. O homem argumentava sobre famílias que ficariam sem sustento, mas Victor cortou a conversa com frieza. Negócios são negócios, Roberto. Sentimentalismo não paga dividendos. Beatriz sentiu um aperto no peito. Conhecia muitas famílias que dependiam daqueles empregos, mas não era da sua conta, era apenas a faxineira. Voltou ao trabalho, tentando afastar os pensamentos perturbadores. Sua rotina era sempre a mesma: terminar a limpeza até as 2 da tarde, correr para casa, almoçar com a mãe, ajudar o irmão mais novo, Lucas, de 16 anos, com os deveres da escola noturna. E às vezes ainda sobrava tempo para costurar algumas peças que vendia para complementar a renda. Dona Carmen sempre insistia para ela estudar, mas o dinheiro mal dava para o básico. Você tem uma luz especial, minha filha, dizia a mãe, acariciando seus cabelos castanhos. Um dia alguém vai enxergar isso. Beatriz sorria, mas no fundo sabia que sua vida seria sempre assim: acordar cedo, trabalhar duro, voltar para casa cansada. Não que se queixasse. Tinha teto, comida na mesa e uma família que a amava. Era mais do que muitos tinham. Na quinta-feira seguinte, algo mudou. Victor chegou mais cedo que o habitual, claramente irritado. Falava ao telefone em tom ríspido sobre uma fusão que havia dado errado. Beatriz estava organizando os documentos em sua mesa quando ele desligou bruscamente e olhou diretamente para ela. Você, disse ele como se a estivesse vendo pela primeira vez. Há quanto tempo trabalha aqui? 3 anos, Sr. Thorne, respondeu ela mantendo os olhos baixos, e sempre foi eficiente. Não era uma pergunta, mas Beatriz assentiu. Victor continuou a fitá-la por um momento que pareceu eterno.
como se estivesse avaliando algo que ia além da limpeza dos escritórios. Continue o bom trabalho, disse finalmente, voltando sua atenção para a tela do computador. Nos dias seguintes, Beatriz notou que Victor a observava mais. Não de forma desrespeitosa, mas com uma curiosidade que a deixava desconfortável. Ela se questionava se havia feito algo errado, se sua presença o incomodava. Começou a trabalhar ainda mais silenciosamente, tentando ser invisível. A vida em Diadema continuava igual. Lucas sonhava em fazer faculdade de engenharia, mas sabiam que seria quase impossível. Dona Carmen trabalhava cada vez mais, suas mãos calejadas contando a história de décadas de luta. Beatriz carregava sobre os ombros não apenas seus próprios sonhos adormecidos, mas as esperanças de toda a família. Era uma mulher simples, com valores sólidos enraizados no coração. Acreditava na justiça, na honestidade, no respeito, características que sua mãe plantara nela desde pequena, regando com exemplos diários de dignidade, mesmo na dificuldade. A gente pode não ter dinheiro, mas temos caráter, Dona Carmen sempre repetia. E isso ninguém pode tirar da gente. Beatriz levava essas palavras para o trabalho todos os dias, mantendo a cabeça erguida, mesmo quando alguns funcionários a tratavam como mobiliário. Ela sabia seu valor, mesmo que o mundo ao redor não reconhecesse. E então, numa manhã que começou igual a todas as outras, tudo mudaria para sempre. Aquela sexta-feira começou com chuva torrencial, batendo nas janelas do edifício Meridiano. Beatriz chegou encharcada, seus sapatos fazendo ruído molhado pelo corredor. Subiu até o 35º andar, carregando um peso diferente no peito. Havia descoberto na noite anterior que Lucas precisaria de uma cirurgia no joelho para continuar jogando futebol. Sua única chance real de conseguir uma bolsa de estudos. O orçamento que o médico havia dado era equivalente a 6 meses do seu salário. Dona Carmen chorou escondida na cozinha, pensando que ela não via. Mas Beatriz conhecia cada som daquela casa pequena. Durante toda a madrugada, ficou acordada, calculando e recalculando, tentando encontrar uma solução que não existia. Victor estava especialmente tenso naquela manhã. A empresa enfrentava uma auditoria inesperada e inspetores federais haviam chegado para examinar os livros contábeis. Beatriz o viu passar diversas vezes pelos corredores, falando baixo com advogados em ternos escuros, o semblante mais fechado que nunca. Por volta das 10 horas, enquanto limpava a sala de reuniões adjacente ao escritório principal, ouviu Victor discutindo acaloradamente com seu contador-chefe, Marcelo Santos. Preciso que você faça um pequeno ajuste nos números do Projeto Santana, disse Victor em tom baixo, mas firme. Nada ilegal, apenas realocar algumas despesas. Os auditores não podem ver o verdadeiro valor investido lá. Marcelo hesitou. Victor, isso pode gerar complicações. Se descobrirem, eles não vão descobrir. É apenas uma questão de apresentação. Maquie os números de forma que pareça que investimos menos capital próprio e mais de terceiros. Simples assim. Beatriz sentiu o estômago embrulhar. Não entendia completamente de contabilidade, mas sabia reconhecer quando algo estava errado. Continuou limpando, tentando não demonstrar que havia ouvido. 2 horas depois, Victor saiu para uma reunião urgente, deixando documentos espalhados sobre a mesa. Marcelo também havia se ausentado, provavelmente para executar as ordens recebidas. Beatriz entrou no escritório para fazer a limpeza de rotina. Foi quando viu os papéis. O Projeto Santana era um complexo habitacional popular que forneceria moradias para famílias de baixa renda. Pelos documentos espalhados, ela conseguiu entender que Victor havia desviado verbas destinadas à construção de uma escola e um posto de saúde no conjunto habitacional, realocando o dinheiro para seus próprios investimentos. As famílias que se mudariam para lá ficariam sem esses serviços essenciais. Seu coração disparou.
Conhecia o Projeto Santana, várias famílias de Diadema haviam se inscrito na lista de espera, incluindo sua vizinha Dona Lourdes, que criava 3 netos sozinha. Aquelas pessoas depositaram suas esperanças não apenas na casa própria, mas na promessa de uma escola próxima para as crianças e cuidados médicos acessíveis. Beatriz olhou ao redor do luxuoso escritório, com sua vista panorâmica de São Paulo. Os móveis importados, o cofre embutido na parede. Toda aquela opulência construída às custas de quem mais precisava. Quando Vitor retornou, por volta das 3 da tarde, Beatriz ainda estava no escritório, organizando alguns livros na estante. Ele parecia mais relaxado, provavelmente satisfeito com os encaminhamentos dados à auditoria. "Ainda aqui?" perguntou, afrouxando a gravata. Beatriz respirou fundo, sentindo as palavras da mãe ecoarem em sua mente. "A gente pode não ter dinheiro, mas temos caráter." Virou-se lentamente para encará-lo. "Senhor Thorne, posso falar com o senhor?" Victor ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso. Em 3 anos, ela nunca havia iniciado uma conversa. "Claro", disse, sentando-se atrás da mesa. "O que foi?" Beatriz caminhou até ficar de frente para ele, seus olhos encontrando os dele pela primeira vez de forma direta. "Vi os documentos do Projeto Santana." O rosto de Victor endureceu instantaneamente. "Você não deveria estar lendo documentos confidenciais." Não estava lendo. Estavam espalhados, e eu reconheci o nome do projeto. "Minha vizinha está na lista de espera." A voz de Beatriz tremeu levemente, mas ela continuou firme. "Senhor Thorne, aquela escola e aquele posto de saúde são essenciais para aquelas famílias." Victor se levantou bruscamente. "Você não entende de negócios. Essas decisões são complexas e..." "Entendo de gente", interrompeu Beatriz, surpreendendo a ambos com sua coragem. "Entendo de mães que acordam de madrugada preocupadas se terão como levar o filho doente ao médico. Entendo de crianças que precisam andar quilômetros para chegar à escola. Você está se esquecendo de sua posição aqui", disse Victor, sua voz ganhando um tom perigoso. Beatriz sentiu o coração martelar no peito, mas não recuou. Pensou em Lucas, na cirurgia que precisava, no emprego que certamente perderia. Pensou em Dona Carmen, nos sacrifícios diários, na dignidade que sempre mantiveram mesmo na dificuldade. "Minha posição é de alguém que limpa a sujeira", disse ela, suas palavras carregadas de um duplo sentido que fez Victor piscar surpreso. "Mas existe uma sujeira que não consigo limpar, Sr. Thorne. A sujeira da consciência." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Victor a fitava como se estivesse vendo uma aparição. Nunca, em toda a sua vida, alguém havia falado com ele daquela forma. Não um funcionário, não uma mulher de sua classe, muito menos uma faxineira. "Você está despedida", disse ele, mas sua voz soou menos firme do que pretendia. Beatriz assentiu lentamente, retirando o avental e o colocando cuidadosamente sobre a mesa. "Era o que eu esperava, senhor. Mas pelo menos dormirei com a consciência tranquila." Ela se virou para sair, mas parou na porta, olhando por cima do ombro. "O senhor pode comprar muitas coisas, Sr. Thorne, mas dignidade não é uma delas. E aquelas famílias merecem a dignidade de ter uma escola e um posto de saúde, como prometido." E saiu, deixando Victor Thorne sozinho em seu escritório pela primeira vez na vida, completamente sem palavras. Beatriz desceu os 40 andares do edifício Meridiano com as pernas tremendo, não pelo medo do futuro incerto, mas pela adrenalina de ter feito a coisa certa pela primeira vez na vida de forma tão contundente. Cada passo no mármore frio ecoava como uma declaração de independência que ela jamais imaginara ser capaz de fazer. A chuva havia parado, mas o céu continuava carregado quando ela chegou em casa. Dona Carmen estava na cozinha, preparando o almoço simples de sempre: arroz, feijão e ovo frito. Lucas estava no sofá com a perna esticada, folheando um livro de matemática emprestado da biblioteca. "Chegou cedo hoje." "Filha", disse a mãe, sem levantar os olhos da panela.
Beatriz se sentou à mesa da cozinha, ainda processando o que havia acontecido. Como explicar que havia confrontado um dos homens mais poderosos de São Paulo? Como contar que estava desempregada justamente quando mais precisavam de dinheiro? Mãe, preciso conversar com vocês. Dona Carmen percebeu algo diferente no tom da filha e se virou, secando as mãos no avental. Lucas também se aproximou, mancando levemente. Beatriz contou tudo. O projeto Santana, os documentos, a conversa com Victor Thorne. Quando terminou, o silêncio pesou sobre a pequena sala. Você fez a coisa certa, disse Dona Carmen finalmente, seus olhos brilhando com orgulho. Seu pai sempre dizia que a gente cresce quando escolhe fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Lucas balançou a cabeça, preocupado. Bia, e agora? Como vamos pagar a cirurgia? A gente dá um jeito, respondeu ela, mais para si mesma do que para ele. Sempre demos. Naquela noite, Beatriz mal conseguiu dormir. Pela primeira vez em 3 anos, não precisaria acordar às 4 da manhã, mas isso não trouxe alívio. Ficou olhando o teto escuro, pensando nas famílias do Projeto Santana, em Dona Lourdes e seus 3 netos. Na segunda-feira, decidiu agir. Vestiu sua melhor roupa, uma blusa branca e uma saia azul que havia costurado para as entrevistas de emprego 3 anos atrás, e saiu de casa com destino ao centro da cidade. Sua primeira parada foi o escritório da Defensoria Pública. A fila era enorme, cheia de pessoas com histórias parecidas com a sua. Quando finalmente foi atendida, explicou a situação para uma advogada jovem chamada Doutora Patrícia. Olha, é complicado, disse a defensora, folheando alguns papéis. Você não tem documentos que comprovem o desvio, apenas o que viu. E confrontar uma empresa do porte da Thorne Investimentos é David contra Golias. E se outras pessoas confirmarem? Se conseguirmos mais informações? Doutora Patrícia a estudou com atenção. Você está falando sério sobre isso? Pode ser um processo longo, desgastante. E você acabou de perder o emprego. Por isso mesmo, respondeu Beatriz. Se não fizer nada agora, aquelas famílias vão ser prejudicadas e eu vou carregar isso para sempre. A advogada sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Está bem. Vou abrir um processo investigativo, mas precisamos de mais evidências e, principalmente, de pessoas dispostas a testemunhar. A segunda parada de Beatriz foi no escritório do vereador Carlos Mendes, conhecido por defender causas habitacionais. Ela esperou 2 horas para ser atendida, observando o movimento frenético de assessores e peticionários. Quando finalmente entrou na sala, encontrou um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e olhar cansado, mas atento. Projeto Santana, disse ele, assim que Beatriz terminou de contar sua história. Já recebemos algumas reclamações, famílias dizendo que as promessas não estão sendo cumpridas. Então, o senhor acredita em mim? Jovem, trabalhei 15 anos na construção civil antes de entrar na política. Sei como essas coisas funcionam. Ele se recostou na cadeira. O problema é que Victor Thorne tem advogados caros e conexões políticas. Não vai ser fácil, mas vai tentar? Carlos sorriu. Já estou tentando. E agora, com seu depoimento, temos mais munição. Nos dias seguintes, Beatriz se dividiu entre procurar emprego e reunir informações sobre o Projeto Santana. Visitou o canteiro de obras, conversou com operários, falou com famílias da lista de espera. Foi assim que conheceu Severino, um mestre de obras aposentado que havia participado da construção do conjunto habitacional. Menina, aquilo lá está sendo feito pela metade, contou ele, sentado na varanda de sua casa simples. O espaço destinado para a escola virou estacionamento. O que seria o posto de saúde está sendo transformado em área comercial. O senhor toparia conversar com uma advogada sobre isso? Severino hesitou. Olha, eu tenho família para sustentar ainda. Eu entendo, disse Beatriz. Mas quantas famílias vão ser prejudicadas se a gente não fizer nada? Enquanto isso, procurava trabalho desesperadamente.
Bateu na porta de dezenas de empresas, mas sem referências da Thorne Investimentos e com a certeza de que Victor não daria boas recomendações, as oportunidades eram escassas. Foi numa dessas buscas que cruzou com Marcelo Santos, o contador-chefe da empresa, numa padaria próxima ao centro empresarial. Ele a reconheceu imediatamente e desviou o olhar, claramente desconfortável. "Marcelo", chamou ela, se aproximando. "Beatriz, olha, eu sinto muito pelo que aconteceu, mas você sabe que o que Victor está fazendo é errado", interrompeu ela. Marcelo olhou ao redor nervosamente. "Não posso falar sobre isso. Tenho família, filhos na escola particular e as famílias do Projeto Santana. E as crianças que ficarão sem escola?" "Escuta", disse ele, baixando a voz. "Eu não concordo com tudo que acontece lá, mas também não posso me dar ao luxo de ser herói. Tenho contas a pagar." Beatriz sentiu uma pontada de desilusão, mas não desistiu. Se algum dia mudar de ideia, a Defensoria Pública precisa de pessoas como você. Uma semana após sua demissão, Beatriz estava organizando os documentos que havia conseguido reunir quando recebeu uma ligação inesperada. "Alô, é a Beatriz Faria?" Ele perguntou uma voz feminina desconhecida. "Sim, sou eu. Meu nome é Fernanda Oliveira, sou jornalista do Jornal da Cidade. Soube da sua história através do gabinete do vereador Carlos Mendes. Gostaria de conversar com você sobre o Projeto Santana." O coração de Beatriz acelerou. "Conversar como?" "Uma reportagem. O que acha de expor publicamente o que está acontecendo?" Beatriz olhou pela janela da sala, vendo as casas simples da vizinhança, pensando em todas as famílias que conhecia lutando por uma vida melhor. "Eu aceito", disse ela, surpreendendo-se com a firmeza na própria voz. "Quando podemos nos encontrar?" A reportagem foi publicada numa quinta-feira, ocupando 2 páginas inteiras do Jornal da Cidade. O título, em letras garrafais, dizia: "Executivo desvia verbas destinadas à escola e posto de saúde em projeto habitacional popular." A foto de Beatriz aparecia ao lado de uma imagem aérea do Conjunto Santana, onde se podia ver claramente o espaço vazio onde deveria estar sendo construída a escola. Fernanda havia feito um trabalho minucioso. Conseguiu documentos, ouviu Severino e outras testemunhas e apresentou as inconsistências do projeto de forma clara e impactante. O depoimento de Beatriz ocupava boa parte da matéria, retratando-a como uma mulher corajosa que arriscou tudo para defender os mais necessitados. Na manhã seguinte, Beatriz acordou com o telefone tocando incessantemente. Dona Carmen estava na cozinha com o jornal aberto sobre a mesa, os olhos brilhando de orgulho. "Minha filha famosa", disse, abraçando Beatriz. "A vizinhança inteira está comentando." Mas a alegria durou pouco. A primeira ligação foi de doutora Patrícia, da Defensoria Pública, e o tom não era nada animador. "Beatriz, precisamos conversar urgentemente. Você pode vir até aqui agora?" No escritório da Defensoria, Patrícia não conseguia disfarçar a preocupação. "A Thorne Investimentos entrou com uma ação por difamação contra você e o jornal. Estão pedindo 5 milhões em danos morais." Beatriz sentiu o chão desabar sob seus pés. 5 milhões. E não é só isso. Eles conseguiram uma liminar proibindo qualquer nova publicação sobre o caso, até que seja julgado. O jornal já foi notificado, mas a reportagem é verdadeira. "Eu sei, mas agora temos que provar isso na justiça. E eles têm recursos para arrastar esse processo por anos." Patrícia suspirou pesadamente. "Beatriz, você precisa estar preparada. Eles vão tentar te destruir financeiramente para que você desista." De volta para casa, Beatriz encontrou mais surpresas desagradáveis. Dona Lourdes, sua vizinha que estava na lista de espera do Projeto Santana, estava na porta, mas sua expressão não era de gratidão. "Beatriz, você não devia ter feito isso", disse ela, evitando o olhar da moça. "Dona Lourdes, eu não entendo. Minha filha ligou hoje cedo.
Disseram que quem está envolvido nessa confusão toda vai ser cortado da lista do projeto. Eu não posso perder essa chance. É a única que tenho de dar uma casa decente para os meus netos. Beatriz sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eles estão usando vocês como chantagem. Talvez, mas eu não posso arriscar. Desculpa, mas não posso mais apoiar você nisso. Dona Lourdes se afastou rapidamente, deixando Beatriz sozinha na calçada. A situação piorou ao longo dos dias seguintes. Severino ligou, dizendo que havia sido procurado por advogados da Thorne e que não poderia mais colaborar com o processo. Outras testemunhas também recuaram, umas após outras, até que restaram apenas ela e seu depoimento. Uma semana depois da publicação da reportagem, Beatriz estava no supermercado fazendo compras básicas quando foi abordada por um homem de terno. Beatriz Faria? Jim perguntou ele, estendendo um envelope. Você foi citada. Dentro do envelope estava a notificação oficial da ação judicial. 5 milhões de reais em danos morais, mais custos processuais. O valor era tão absurdo que chegava a ser surreal. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha com Dona Carmen e Lucas, Beatriz finalmente desabou. Eu destruí tudo, disse ela, as lágrimas finalmente vindo. Perdi o emprego, agora vou ser processada por 5 milhões e ainda por cima prejudiquei as famílias que queria ajudar. Lucas segurou sua mão. Bia, você fez o que achava certo, mas deu errado. Tudo deu errado! E agora? Como vamos pagar a sua cirurgia? Como vamos pagar as contas? E se eles realmente conseguirem esse dinheiro, vamos perder a casa. Dona Carmen, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Filha, você acha que deveria ter ficado quieta? Eu não sei mais. Eu sei. Você fez o que seu coração mandou. E mesmo que tenha dado errado, você pode olhar no espelho e se respeitar. Mas as palavras da mãe, embora reconfortantes, não resolviam os problemas práticos. Na segunda-feira seguinte, Beatriz acordou determinada a encontrar um emprego. Qualquer emprego. Precisava de dinheiro urgentemente e talvez com o tempo conseguisse juntar recursos para pagar um advogado particular. Foi então que descobriu que sua luta havia se tornado muito maior do que imaginava. Em todas as empresas onde se candidatava, recebia a mesma resposta. Infelizmente não temos vagas no momento. Algumas nem se davam ao trabalho de disfarçar, dizendo abertamente que não queriam confusão. Na quinta empresa que visitou naquele dia, a gerente de recursos humanos foi mais direta. Olha, você parece uma boa pessoa, mas sua história está circulando no meio empresarial. Ninguém quer contratar alguém que pode processar a empresa ou falar com a imprensa. Mas eu preciso trabalhar. Eu entendo, mas é melhor você procurar outro ramo. Talvez depois que essa história esfriar, Beatriz saiu da empresa sentindo-se completamente derrotada. Havia queimado todas as pontes e agora não conseguia nem sustentar a família. Naquela noite, deitada em sua cama, olhando o teto rachado do quarto que dividia com a mãe, Beatriz se perguntou se havia valido a pena. Victor Thorne continuava rico e poderoso. O projeto Santana seguia do jeito que ele queria. As famílias continuavam sendo enganadas e ela havia perdido tudo. Pior ainda, agora tinha certeza de que ele havia orquestrado tudo isso deliberadamente. A velocidade com que conseguiu eliminar, a forma como as testemunhas recuaram, o boicote empresarial. Victor não estava apenas se defendendo, estava contra-atacando com toda a sua força. Talvez ele estivesse certo desde o início, pensou ela. Talvez eu realmente não entenda de negócios. Talvez eu seja apenas uma faxineira que se meteu onde não devia. Pela primeira vez desde que confrontara Victor Thorne, Beatriz considerou seriamente desistir de tudo. 2 semanas após o início do boicote empresarial, Beatriz estava na fila do banco, tentando negociar o atraso no financiamento da casa, quando uma mulher elegante se aproximou dela. Você é a Beatriz da reportagem, não é? Moby perguntou a desconhecida. Beatriz se encolheu instintivamente. Nos últimos dias, ser reconhecida na rua havia se tornado motivo de constrangimento. Algumas pessoas a cumprimentavam,
mas outras a olhavam com desaprovação, como se ela fosse uma causadora de problemas. Sou, respondeu baixinho. Meu nome é Helena Carvalho, disse a mulher estendendo a mão. Sou advogada e gostaria muito de conversar com você. Helena tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante e vestia um terno que Beatriz calculou custar mais que seu salário de 3 meses. Mas havia algo em seus olhos que transmitia sinceridade. Não tenho dinheiro para pagar um advogado, disse Beatriz constrangida. Não estou oferecendo meus serviços. Estou oferecendo minha ajuda. Helena sorriu. Que tal tomarmos um café? Tenho uma proposta que pode interessar. Meia hora depois, sentadas numa cafeteria próxima ao banco, Helena contou sua história. Era especialista em direito empresarial e havia trabalhado durante 15 anos em grandes escritórios, defendendo exatamente o tipo de empresa que agora perseguia Beatriz. Cansei de ver pequenos peixes sendo devorados por tubarões, explicou ela. Há 3 anos abri meu próprio escritório e passei a defender causas como a sua. Mas por que se interessou pelo meu caso? Helena hesitou por um momento, mexendo a colher no café. Porque conheço Victor Thorne há muito tempo. Trabalhei no escritório que assessorava a família dele antes de ele assumir a empresa. A família dele. Victor herdou a Thorne Investimentos do pai, Eduardo Thorne. Um homem complicado. Helena escolheu as palavras cuidadosamente. O que Victor está fazendo no Projeto Santana não é novidade. É exatamente o mesmo tipo de coisa que Eduardo fazia. Beatriz sentiu um frio na espinha. O que quer dizer? A Thorne Investimentos tem um histórico de projetos habitacionais populares onde as promessas sociais nunca são cumpridas. Eduardo era mestre nisso. Ganhava as licitações prometendo escolas, postos de saúde, áreas de lazer, mas sempre encontrava uma forma de desviar os recursos. E ninguém nunca o denunciou? Helena sorriu amargamente. Muitos tentaram. Todos foram silenciados da mesma forma que estão tentando silenciar você. Eduardo tinha um método. Processava por difamação, comprava silêncios, destruía reputações. Victor aprendeu direitinho. Então não há como vencê-lo. Eu não disse isso. Helena se inclinou para a frente, baixando a voz. Eduardo cometeu um erro fatal anos atrás. Um erro que pode ser a chave para derrubar toda essa estrutura. Beatriz sentiu o coração acelerar. Que tipo de erro? Em 1998, Eduardo desviou verbas de um projeto habitacional para financiar uma empresa de fachada no exterior. O dinheiro nunca voltou ao Brasil e ele declarou a empresa como prejuízo para não pagar impostos. Só que eu tenho documentos que provam que a empresa era próspera e que o dinheiro foi usado para comprar propriedades pessoais. Isso é sonegação fiscal. Sonegação em escala milionária. O problema é que Eduardo morreu há 5 anos e os documentos que eu tenho não são suficientes para uma acusação formal. Mas se conseguirmos provar que Victor sabia e continuou usando o mesmo esquema, Beatriz começou a entender. O Projeto Santana seria a prova de que ele continuou com os métodos do pai. Exatamente. E com seu testemunho, temos a peça que faltava. Helena pausou. Mas preciso ser honesta com você, Beatriz. Isso vai ser uma guerra. Victor não vai aceitar ser exposto quieto. Já estou numa guerra, respondeu Beatriz. A diferença é que agora não estou sozinha. Helena sorriu. Não, você não está. E há mais uma coisa que você precisa saber. O quê? Marcelo Santos, o contador-chefe da Thorne, me procurou ontem. Beatriz arregalou os olhos. Marcelo, ele está com a consciência pesada. Disse que admira sua coragem e que não consegue mais dormir tranquilo, sabendo o que está acontecendo. Helena tirou uma pasta da bolsa. Ele me trouxe cópias de documentos internos da empresa, não apenas do Projeto Santana, mas de outros 3 projetos habitacionais dos últimos 2 anos. Ele pode testemunhar? Ainda está hesitando. Tem medo das consequências. Mas os documentos que ele trouxe já são uma evidência muito forte.
Beatriz folheou rapidamente os papéis. Mesmo sem entender todos os detalhes contábeis, conseguia ver o padrão. Em todos os projetos, recursos destinados à infraestrutura social haviam sido desviados. Helena, isso significa que centenas de famílias foram lesadas ao longo dos anos. E que Victor não é apenas um empresário ambicioso. Ele é um criminoso que está dando continuidade aos crimes do pai. Naquela noite, Beatriz chegou em casa com uma energia renovada. Contou tudo para Dona Carmen e Lucas, que ouviram atentos a cada palavra. "Então, você vai continuar lutando?" perguntou Lucas. "Vou. Mas agora é diferente. Agora sei que isso é muito maior que o Projeto Santana. Quantas famílias foram enganadas ao longo dos anos? Quantas crianças ficaram sem escola? Quantos doentes sem posto de saúde?" Dona Carmen segurou as mãos da filha. "E você tem certeza de que pode confiar nessa advogada? Ela poderia ter ganhado muito dinheiro ficando do lado deles, mãe. Mas escolheu vir para cá. Além disso, ela tem algo que Victor não esperava: os documentos do pai dele." "E Marcelo? Você acha que ele vai ter coragem de falar?" Beatriz pensou por um momento. "Acho que sim. Quando o encontrei na padaria, vi nos olhos dele que ele não estava bem com o que estava fazendo. Só precisava de alguém para dar o primeiro passo." 3 dias depois, Helena ligou com uma notícia surpreendente. Marcelo decidiu colaborar. Não apenas isso, ele disse que tem acesso ao cofre pessoal de Victor, onde estão guardados documentos que o próprio Eduardo deixou. Contratos, recibos, tudo que precisamos para provar a continuidade do esquema. Como ele vai conseguir isso? Victor vai viajar para Londres na próxima semana. Será nossa única chance. Beatriz sentiu uma mistura de esperança e terror. Estavam prestes a cruzar uma linha da qual não haveria volta. Mas pela primeira vez, desde que havia confrontado Victor naquele escritório, sentia que tinha uma chance real de vencer. A operação para conseguir os documentos do cofre de Victor estava marcada para uma terça-feira. Marcelo havia confirmado que o CEO estaria em Londres até quinta-feira, tempo suficiente para fotografar todos os papéis necessários. Helena havia orientado exatamente quais documentos procurar, e tudo parecia perfeitamente planejado. Na segunda-feira à noite, véspera da operação, Beatriz estava na cozinha ajudando Dona Carmen a preparar o jantar quando ouviram batidas violentas na porta. Eram quase 9 horas e a família raramente recebia visitas depois das 8. Lucas foi atender e voltou pálido. "Bia, são 2 homens. Dizem que são da polícia." Beatriz sentiu o sangue gelar. Acompanhou Lucas até a porta, onde 2 homens em trajes civis mostravam suas identificações. "Beatriz Faria?" perguntou o mais alto. Um homem de cerca de 40 anos com cicatriz no queixo. "Sim, sou eu." "Delegado Santana, da 15ª Delegacia. Precisamos que a senhorita nos acompanhe para prestar esclarecimentos sobre uma denúncia." "Que tipo de denúncia?" "Tentativa de extorsão e invasão de propriedade privada", disse o outro policial mais jovem. "A vítima é Victor Thorne." Dona Carmen se aproximou, o rosto transtornado. "Minha filha não fez nada disso." "Mãe, fica calma", disse Beatriz, tentando manter a voz firme, apesar do pânico que sentia. "Qual é a acusação, exatamente?" O delegado Santana consultou um papel. Segundo a denúncia, a senhorita teria procurado o Sr. Thorne na semana passada, exigindo dinheiro em troca de não divulgar informações falsas sobre a empresa dele. Quando ele se recusou, a senhorita teria ameaçado invadir os escritórios para roubar documentos. "Isso é mentira!" explodiu Lucas. "Minha irmã nem saiu de casa na semana passada procurando emprego." "Vamos esclarecer isso na delegacia", disse o delegado, fazendo sinal para que Beatriz os acompanhasse. "Posso pelo menos ligar para minha advogada?" Na delegacia, a senhorita terá direito a um telefone. O trajeto até a delegacia foi um dos piores momentos da vida de Beatriz. Sentada no banco de trás da viatura, entre os 2 policiais,
Ela tentava entender como Victor havia descoberto sobre Marcelo e a operação planejada. Ou seria apenas uma coincidência terrível? Na delegacia, foi colocada numa sala pequena e sem janelas. Quando finalmente conseguiu ligar para Helena, já eram quase 11 da noite. Beatriz, onde você está? Marcelo me ligou desesperado, dizendo que desistiu de tudo. Mas estou presa, sussurrou Beatriz no telefone. Victor me denunciou por extorsão. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Estou indo até aí. Não fale nada sem minha presença. Mas Helena demorou 2 horas para chegar. Quando finalmente entrou na sala de interrogatório, seu rosto estava tenso. As acusações são graves, Beatriz. Eles têm uma gravação. Que gravação? Victor gravou uma conversa telefônica onde alguém com uma voz feminina, semelhante à sua, exige R$100 mil para não divulgar documentos comprometedores. Beatriz sentiu o mundo desabar. Mas eu nunca liguei para ele. Eu nem tenho o telefone dele. Eu sei que você não fez isso. Mas a gravação existe e a perícia vai demorar semanas para provar que foi adulterada ou que não é sua voz. O interrogatório durou até às 4 da manhã. O delegado Santana fazia sempre as mesmas perguntas, tentando confundir Beatriz e fazê-la contradizer-se. Helena estava ao seu lado, orientando-a a responder apenas o essencial. Quando finalmente foi liberada para responder em liberdade, Beatriz saiu da delegacia ao amanhecer, exausta e derrotada. Helena a acompanhou até em casa, onde encontraram Dona Carmen e Lucas, sem ter dormido, esperando notícias. E agora? Perguntou Lucas, vendo o estado da irmã. Agora Victor tem todas as cartas na mão, respondeu Helena, sem conseguir disfarçar o desânimo. Com essa acusação criminal, qualquer movimento nosso vai parecer vingança. E Marcelo está apavorado. Disse que vai pedir demissão e sair de São Paulo. Naquela manhã, Beatriz recebeu ainda mais 2 notícias devastadoras. A primeira veio por telefone. O vereador Carlos Mendes, que havia apoiado sua causa, ligou para dizer que não poderia mais se envolver no caso. Beatriz, sinto muito, mas a pressão aqui na Câmara está muito grande. Estão dizendo que você é uma extorsionária, que inventou toda essa história para ganhar dinheiro. Não posso comprometer meu mandato. A segunda notícia chegou por meio de uma carta dos Correios. A administradora do prédio onde moravam havia enviado um aviso de despejo. Estavam 3 meses atrasados no aluguel e tinham 30 dias para quitar a dívida ou deixar o imóvel. Sentada no sofá da sala, com a carta de despejo nas mãos, Beatriz finalmente se permitiu chorar todas as lágrimas que havia guardado nas últimas semanas. Lucas se sentou ao seu lado, passando o braço pelos ombros da irmã. Bia, a gente pode parar com isso tudo. Você pode dizer que se arrependeu, que foi tudo um mal-entendido e deixar Victor continuar roubando outras famílias? E o que adianta continuar se a gente vai acabar na rua? Dona Carmen, que havia permanecido em silêncio, se aproximou das crianças. Filha, você já fez mais do que podia. Ninguém vai culpar você se desistir agora. Beatriz olhou ao redor da sala pequena, mas aconchegante, que havia sido seu lar por tantos anos. Pensou em todas as manhãs que acordara às 4 para trabalhar honestamente. Pensou em Victor, em seu escritório luxuoso, manipulando vidas como peças de um jogo. Talvez vocês tenham razão, disse ela, sua voz saindo fraca. Talvez eu tenha sido ingênua achando que uma faxineira poderia enfrentar um homem como Victor Thorne. Naquela noite, Helena ligou com mais uma notícia ruim. A Thorne Investimentos entrou com uma nova ação, agora pedindo 10 milhões em danos morais. E conseguiram uma ordem judicial bloqueando suas contas bancárias. Eles podem fazer isso? Com a acusação criminal em andamento, sim. Beatriz, preciso ser honesta com você. Acho que devemos considerar um acordo. Victor está disposto a retirar todas as acusações se você assinar um termo de retratação e se comprometer a nunca mais falar sobre o assunto. Beatriz fechou os olhos, sentindo o peso de toda aquela luta sobre seus ombros. E se eu aceitar?
Daí você volta para a sua vida normal, procura outro emprego, reconstrói sua rotina. Esquece que tudo isso aconteceu. E as famílias do Projeto Santana? Helena suspirou. Continuam sendo enganadas, mas pelo menos você e sua família estarão seguras. Depois de desligar o telefone, Beatriz se deitou na cama e ficou olhando o teto até o amanhecer. Pela primeira vez, desde que havia confrontado Victor naquele escritório, considerou seriamente aceitar a derrota. Talvez fosse realmente hora de parar. Beatriz acordou na manhã seguinte com uma clareza que não sentia há semanas. Havia dormido apenas 2 horas, mas sua mente estava mais límpida do que nunca. Levantou-se silenciosamente para não acordar Dona Carmen e foi até a cozinha preparar café. Foi quando viu a carta que havia chegado durante a madrugada deslizada por baixo da porta. Seu nome estava escrito à mão, numa caligrafia nervosa que ela reconheceu imediatamente: Marcelo Santos. Beatriz, sei que você deve me odiar por ter desistido, mas precisa saber de uma coisa. Ontem, depois que soube da sua prisão, Victor me chamou no escritório. Ele estava diferente, mais relaxado, quase eufórico. Disse que finalmente havia resolvido o problema da faxineira e que eu poderia ficar tranquilo. Mas então ele disse algo que me gelou o sangue. Agora posso tocar o Projeto Santana e os outros sem nenhuma interferência. Aquelas famílias nem vão saber o que as atingiu. A forma como ele falou, Beatriz, era como se as pessoas fossem apenas números numa planilha. Eu não consigo mais viver com isso. Se você ainda quiser lutar, eu vou te ajudar. Tenho os documentos que você precisa. Marcelo! Beatriz releu a carta 3 vezes, sentindo algo se acender dentro do peito. Não era raiva, não era sede de vingança. Era algo mais profundo. A certeza inabalável de que algumas batalhas precisam ser travadas, mesmo quando a derrota parece certa. Às 7 da manhã, ligou para Helena. Mudei de ideia. Não vou aceitar o acordo. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Beatriz, você tem certeza? Depois de tudo que aconteceu ontem, tenho certeza. E Marcelo mudou de ideia também. Ele tem os documentos. Como você sabe? Beatriz contou sobre a carta. Helena ouviu em silêncio, e quando Beatriz terminou, suspirou profundamente. Está bem, mas se vamos fazer isso, temos que fazer direito. Sem erros, sem meias medidas. Victor não vai nos dar uma segunda chance. O que você tem em mente? Uma coletiva de imprensa. Vamos expor tudo de uma vez. Os documentos do Eduardo Thorne, os desvios atuais, os outros projetos habitacionais. Vamos tornar isso tão público que Victor não conseguirá mais esconder. E a acusação criminal contra mim? É um risco que teremos que correr. Mas se conseguirmos provar que Victor orquestrou tudo, a acusação perde força. 2 horas depois, Beatriz estava no escritório de Helena, onde Marcelo as esperava. Ele parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que o vira. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto organizava uma pilha de documentos sobre a mesa. Consegui tudo, disse ele, evitando o olhar de Beatriz. Contratos, e-mails internos, planilhas de realocação de verbas. E também encontrei isto. Ele colocou sobre a mesa uma pasta de couro desgastado. Era do Eduardo Thorne. Victor guarda no cofre pessoal, acho que como uma espécie de troféu. São documentos de todos os projetos habitacionais que o pai desviou ao longo dos anos. Helena abriu a pasta e seus olhos se arregalaram. Meu Deus, são dezenas de projetos. Décadas de desvios. Beatriz folheou alguns documentos. Em cada um, a mesma história se repetia. Verbas destinadas a escolas, postos de saúde, áreas de lazer sendo redirecionadas para investimentos privados da família Thorne. Quantas famílias? E perguntou ela, a voz quase um sussurro. Pelos meus cálculos, disse Marcelo, mais de 5.000 famílias foram diretamente prejudicadas ao longo dos últimos 20 anos. E Victor sabia de tudo. Não apenas sabia, ele aperfeiçoou o sistema. Helena começou a fotografar os documentos metodicamente.
Com isso, podemos não apenas defender Beatriz, mas também processar a Thorne Investimentos criminalmente. Estamos falando de sonegação fiscal, formação de quadrilha, lesão contra o patrimônio público. Quando vamos divulgar? E perguntou Beatriz. Amanhã, vou convocar a imprensa para as 14h. Tempo suficiente para preparar tudo, mas não o bastante para Victor reagir. Marcelo se levantou, claramente ansioso. Preciso ir. Se Victor descobrir que estou aqui... Marcelo, disse Beatriz, fazendo-o parar. Por que você mudou de ideia? Ele a olhou nos olhos pela primeira vez desde que chegara. Porque tenho um filho de 8 anos. E quero poder olhar para ele sabendo que fiz a coisa certa pelo menos uma vez na vida. Depois que Marcelo saiu, Helena e Beatriz passaram o resto do dia organizando a estratégia. Cada documento foi catalogado, cada evidência foi checada e rechecada. Helena contactou jornalistas de sua confiança, garantindo que a história seria coberta por múltiplos veículos ao mesmo tempo. Uma coisa me preocupa, disse Helena no final da tarde. Victor é inteligente. Ele deve estar se perguntando como você soube dos detalhes que contou na primeira reportagem. É possível que ele já suspeite do Marcelo. Você acha que ele pode fazer alguma coisa? Victor não chegou onde chegou sendo passivo. Se ele se sentir realmente ameaçado... Helena não terminou a frase, mas Beatriz entendeu a implicação. Naquela noite, Beatriz teve dificuldade para dormir. Sabia que estava prestes a cruzar uma linha irreversível. No dia seguinte, ou Victor Thorne seria exposto publicamente como o criminoso que era, ou ela seria completamente destruída por ele. Por volta das 2h, levantou-se e foi até a janela da sala. A rua estava silenciosa, mas teve a estranha sensação de estar sendo observada. Um carro escuro estava estacionado na esquina, com os vidros fechados. Podia ser paranoia, mas alguma coisa em sua intuição a alertava que Victor já sabia o que estava planejando. Voltou para o quarto e encontrou Dona Carmen acordada. Não consegue dormir, filha? Mãe, amanhã vai ser decisivo. Ou a gente ganha essa luta, ou você terá feito tudo o que podia fazer, completou Dona Carmen, sentando-se na cama. Beatriz, quando seu pai foi embora, eu pensei que nossa família havia acabado. Mas olha só o que você se tornou. Uma mulher que não se curva diante da injustiça. E se der errado? E se a gente perder a casa, se eu for presa de verdade? Dona Carmen segurou as mãos da filha. Então, enfrentaremos isso juntas. Mas pelo menos vamos dormir sabendo que lutamos. Na manhã da coletiva, Beatriz acordou com uma ligação de Helena. Beatriz, temos um problema. Marcelo não atende o telefone desde ontem à noite. E a empresa de segurança do prédio onde ele mora diz que ele saiu ontem com 2 malas. O coração de Beatriz disparou. Você acha que Victor descobriu? Pior que isso. Acabei de receber uma ligação de um jornalista amigo. Alguém vazou informações sobre nossa coletiva. Victor sabe exatamente o que estamos planejando. Beatriz sentiu o chão tremer sob seus pés, mas desta vez não foi de medo. Foi de determinação. Então ele está com medo. Pela primeira vez, Victor Thorne está com medo. Beatriz, talvez devêssemos adiar... Não, interrompeu ela, surpreendendo-se com a firmeza na própria voz. Hoje, às 2h. Com ou sem Marcelo, com ou sem os documentos originais. Eu vou contar tudo que sei, tudo que vi, tudo que vivi. E se Victor quiser me processar por mais 10 milhões, que processe. Algumas verdades precisam ser ditas, não importa o preço. A coletiva de imprensa estava marcada para as 2h no auditório do Hotel Central, no centro de São Paulo. Às 11h, Helena ligou novamente. Beatriz, Victor apareceu. Ele está aqui no hotel. Como assim apareceu? Ele veio pessoalmente tentar impedir a coletiva. Está no lobby com uma equipe de advogados, tentando convencer a gerência a cancelar nossa reserva. Beatriz sentiu o coração acelerar, mas também uma estranha sensação de triunfo. Então ele realmente está desesperado, completamente. E há mais uma coisa. Marcelo apareceu também. Ele está aqui comigo, diz que não podia fugir na hora decisiva.
Quando Beatriz chegou ao hotel, encontrou uma multidão de jornalistas na porta. A notícia da coletiva havia se espalhado. E agora não eram apenas os veículos convidados por Helena. Redes de televisão, portais de internet, até correspondentes internacionais estavam presentes. No lobby, viu Victor pela primeira vez desde aquela manhã transformadora em seu escritório. Ele parecia diferente, menos imponente, mais humano. Seus cabelos estavam desalinhados e havia olheiras profundas em seus olhos. Quando a viu, congelou por um momento. Beatriz Faria, disse ele, se aproximando com passos decididos. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar, Sr. Thorne. Tenho uma proposta. 5 milhões de reais para você desistir disso tudo. Dinheiro suficiente para você e sua família viverem confortavelmente pelo resto da vida. Beatriz o olhou diretamente nos olhos, lembrando-se da primeira vez que o enfrentara. O senhor realmente não entende, não é? Não é sobre dinheiro. Nunca foi. Então sobre o que é? Sobre dignidade. Sobre fazer a coisa certa. Sobre não permitir que pessoas como o senhor pisoteiem famílias inteiras só para engordar suas contas bancárias. Victor recuou como se tivesse levado um tapa. Você não sabe do que está falando. Meu pai construiu um império. Seu pai construiu um império sobre mentiras e sangue, interrompeu Beatriz. E o senhor continuou exatamente onde ele parou. Às 2h em ponto, o auditório estava lotado. Beatriz subiu ao palco ao lado de Helena e Marcelo, sentindo o peso de dezenas de câmeras sobre si. Victor estava sentado na primeira fila, cercado por seus advogados, o rosto tenso. Helena começou apresentando as evidências, documentos, planilhas, contratos que provavam décadas de desvios nos projetos habitacionais. Marcelo confirmou tudo, explicando como o esquema funcionava internamente. Então, chegou a vez de Beatriz falar. Meu nome é Beatriz Faria. Sou faxineira, filha de faxineira, neta de faxineira. Durante 3 anos, limpei os escritórios da Thorne Investimentos, acreditando que estava trabalhando para uma empresa honesta. Sua voz ecoou clara pelo auditório silencioso. No dia em que confrontei Victor Thorne sobre os desvios no projeto Santana, ele me disse que eu não entendia de negócios. Talvez ele estivesse certo. Eu não entendo como se pode dormir tranquilo, sabendo que crianças ficarão sem escola por sua causa. Não entendo como se pode olhar no espelho sabendo que famílias inteiras foram enganadas. Ela pausou, procurando Victor na plateia. Ele estava pálido, as mãos cerradas. Mas entendo de uma coisa, de fazer a coisa certa mesmo quando é difícil, mesmo quando parece impossível. Foi então que aconteceu o inesperado. Victor se levantou lentamente, ignorou os sussurros urgentes de seus advogados e caminhou até o palco. O auditório inteiro prendeu a respiração. Posso falar? Perguntou ele, sua voz saindo rouca. Helena olhou para Beatriz, que assentiu. Victor pegou o microfone com mãos trêmulas. Meu nome é Victor Thorne, e tudo que vocês ouviram aqui hoje é verdade. O auditório explodiu em murmúrios. Os advogados de Victor se levantaram em pânico, tentando chegar até ele, mas seguranças os impediram. Durante toda a minha vida, continuou Victor, acreditei que o poder justificava qualquer meio, que o dinheiro podia comprar tudo, inclusive a consciência das pessoas. Mas essa mulher, ele apontou para Beatriz, me mostrou que existe algo que o dinheiro não pode comprar, a dignidade. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Victor. Peço perdão às 5.000 famílias que foram prejudicadas ao longo dos anos pelos crimes do meu pai e pelos meus próprios crimes. E anuncio aqui, publicamente, que a Thorne Investimentos irá ressarcir integralmente todos os prejuízos causados. O auditório estava em completo silêncio, absorvendo a magnitude daquela confissão. Beatriz Faria me ensinou que algumas pessoas não podem ser compradas, não podem ser intimidadas, não podem ser quebradas.
Ela me ensinou que a verdadeira força não vem do poder ou do dinheiro, mas da coragem de fazer o que é certo. Victor desceu do palco e caminhou diretamente até Beatriz. Obrigado, disse ele baixinho. Obrigado por me mostrar quem eu realmente sou. 6 meses depois, Beatriz estava na inauguração da primeira escola do Projeto Santana. Lucas havia conseguido uma bolsa de estudos integral para engenharia e sua cirurgia no joelho havia sido um sucesso. Dona Carmen estava ao seu lado, assistindo as crianças brincarem no pátio novo. Victor cumpria prisão domiciliar, colaborando com as autoridades para desmantelar toda a estrutura de corrupção que seu pai havia criado. A Thorne Investimentos, sob nova administração, destinara 50 milhões de reais para reparar os danos causados ao longo dos anos. Beatriz havia recusado qualquer compensação financeira pessoal, mas aceitara a oferta de Helena para trabalhar como assistente em seu escritório, ajudando outras pessoas em situações similares. Você não se arrepende de nada? Kes perguntou Helena, encontrando Beatriz no final da inauguração. Beatriz olhou ao redor, vendo as famílias celebrando, as crianças correndo, os sonhos finalmente se tornando realidade. Como posso me arrepender de fazer a coisa certa? Naquela noite, Victor ligou para ela. Era a primeira vez que conversavam desde a coletiva. Beatriz, queria que soubesse que comecei terapia. Estou tentando entender como me tornei a pessoa que era. Isso é bom, Victor. Nunca é tarde para mudar. Você me perdoa? Beatriz olhou pela janela de sua nova casa, um presente de Dona Lourdes e outras famílias beneficiadas, que se cotizaram para comprar uma casa simples, mas digna para a mulher que havia lutado por elas. Victor, perdão não é algo que se dá ou se recebe. É algo que se constrói dia após dia com ações. Continue fazendo a coisa certa e você mesmo encontrará a paz. E assim, a faxineira que disse não a um poderoso empresário provou que a dignidade humana não tem preço. E que, às vezes, uma única palavra pode mudar não apenas uma vida, mas o destino de milhares de pessoas. Queridos ouvintes, esperamos que a extraordinária jornada de Beatriz Faria os tenha tocado profundamente. Sua coragem nos lembra que todos nós, independente de nossa posição social, temos o poder de fazer a diferença quando escolhemos o caminho da dignidade e da justiça. Para continuar esta viagem emocional, preparamos uma seleção especial de histórias igualmente inspiradoras que exploram a força do caráter humano. Vocês podem encontrá-las clicando aqui ao lado. Se a história de Beatriz tocou seus corações, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar levando essas narrativas transformadoras a mais pessoas. Todos os dias, trazemos histórias reais de superação, amor e esperança que mostram o melhor da natureza humana. Não percam nossos próximos conteúdos e esperamos vocês nos comentários compartilhando suas próprias experiências de coragem e transformação.